Olá, bom dia. O seu estilo de vida desta quinta-feira já está no ar e hoje no programa nós vamos falar sobre tratamento estético, sinais, manchas e verrugas. Você de casa que quiser acompanhar essa entrevista e quiser fazer a sua participação, eu já estou esperando por ela. Você pode entrar em contato através do 98111 4512 e também através de nossas redes sociais, nosso Facebook do Estilo de Vida. Lá você acompanha as entrevistas, algumas dicas de saúde. Você também acompanha os bastidores da equipe. A gente sempre está colocando as melhores dicas do Ministério da Saúde, sempre colocando informações para você de casa. A gente também tem um outro tipo de comunicação, que é o Instagram do Estilo de Vida. É isso aí, lá você também acompanha essas informações, as melhores dicas de saúde. Dependendo do dia, você também pode colocar a sua sugestão de entrevista. E a nossa entrevista de hoje, como eu já havia dito, nós vamos falar sobre manchas, sinais e verrugas. E quem já está aqui ao meu lado é a dermatologista Mônica Santos. Ela que é dermatologista da Sociedade Brasileira de Tecnologia. Bom dia. De dermatologia, perdão. Bom dia, Mônica. Bom dia. Então, Mônica, vamos à primeira dúvida, né, inicial. Sinais, manchas e verrugas são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Sinais, eles podem ser adquiridos ao longo da vida ou a pessoa pode nascer com eles. As manchas também podem ser adquiridas ao aparecer ao nascimento. Existem manchas relacionadas ao sol, manchas relacionadas à doença. E as verrugas é um termo utilizado para lesões causadas por um vírus. E é verdade que os sinais, por exemplo, eles podem ser benignos ou malignos? Sim, os sinais eles podem ser benignos e muitas vezes tratados para efeitos estéticos, ou os malignos que têm que realmente ser retirados porque pode comprometer a saúde. O que pode acontecer se, por exemplo, a pessoa tem um sinal maligno? O que ela pode fazer? Dependendo do tipo de câncer de pele, pode até levar a óbito. E dependendo da localização, tumores malignos localizados em áreas que a gente chama nobres, ao redor de olho, nariz, boca, eles comprometem a função desses órgãos também, se forem crescidos e não forem retirados. Por exemplo, se aparecer um sinal desses em mim, como eu vou saber se ele é maligno ou benigno? Existe alguma diferença nesses sintomas? Na verdade, a gente sempre orienta a população assim: qualquer sinal deva ser examinado por um dermatologista. Esse sinal ele é feito um exame clínico e também exame através de aparelhos e, se for preciso, uma biópsia. E qualquer lesão, ferimento que não sare em 30 dias, principalmente localizado em área exposta ao sol, a pessoa deve procurar um dermatologista, que é o profissional treinado, capacitado para tratamento dessas lesões. E esses sinais, manchas e verrugas, enfim, eles podem crescer ao longo do tempo? Pode. As manchas podem aumentar de tamanho, elas podem começar pequenas, comprometendo uma pequena área da pele, pode comprometer até o rosto todo, que são os locais mais procurados para tratamento, até porque é o mais visível. E os sinais também podem crescer. Alguns têm crescimento mais lento, outros mais demorados, mas todos podem crescer ao longo do tempo. Esses sinais, doutora, tem alguma relação com a genética? Por exemplo, meu pai tem um sinal grande e diferenciado, e avermelhado, por exemplo. Eu poderia ter por ser filha? Alguns sinais, sim. Existem alguns sinais que têm ordem genética, outros não. A maior causa de sinais, desses sinais mais procurados para tratamento, é a exposição solar inadequada ao longo da vida. Entendi. Qual é a causa desse aparecimento? Por exemplo, se não for pelo sol, isso pode ser um risco para a minha saúde? Dependendo do tipo de sinal, sim. Porque os benignos, eles só causam risco à saúde se eles obstruem a função do órgão. Então, por exemplo, um tumor benigno no orifício da cavidade oral, se ele crescer muito e obstruir essa cavidade, ele vai ter um problema funcional, a pessoa vai ter dificuldade de respirar. A mesma coisa, um tumor benigno, mesmo sendo benigno no olho, ele pode dificultar a função do olho. Agora, os malignos, eles podem comprometer todas essas funções, destruir o local e podem dar metástase também, dependendo do tumor. Então, esses precisam de um tratamento mais rápido possível. Em áreas sensíveis, delicadas, como, por exemplo, próximo aos olhos, é possível também fazer, por exemplo, a retirada de um maligno? Sim, um sinal todos maligno? os lugares podem ser passíveis de retirada e os malignos têm que ser retirados, né? Independente da localização, porque é o tratamento de escolha. E quanto mais cedo, melhor a eficácia, melhor o efeito estético também, né? Um tumor maior, ele dá muito mais trabalho de ser retirado, ele deixa uma cicatriz maior. Doutora, o que é biópsia? Eu estive lendo bastante sobre os sinais, verrugas, e eu li biópsia. O que seria a biópsia? Biópsia é a retirada de um pequeno fragmento da pele ou da lesão, é um fragmento para exame, eu não retiro toda a peça. Existem dois tipos de biópsia. Essa que eu retiro um pequeno fragmento, mando para o exame anatopatológico, que é feito por um médico patologista, e esse médico me diz se o tumor é benigno ou maligno, ou qual tipo de lesão é.
E eu posso fazer também uma outra tipo de biópsia que eu já faço a retirada total da lesão e mando a peça também para análise. É a retirada ou do tumor total ou de um pequeno fragmento para análise. Doutora, quando que eu sei que esse sinal ele pode me trazer problemas? Como, por exemplo, em casa eu estou me olhando no espelho e eu vejo um sinal em mim diferente. Como eu sei que esse sinal pode vir me trazer problemas? Somente com uma consulta? Na verdade, a gente sempre pede do paciente, da própria pessoa se examinar, né? Então, eu tenho aquelas pintas que eu tenho desde pequena, que elas estão no mesmo tamanho, elas não mudaram de cor, elas não tiveram sangramento, coceira. E a gente pede para a pessoa observar qualquer mudança, principalmente nas pintas escuras, que podem estar relacionadas com o tipo de câncer de pele mais grave e muito mais letal, a gente pede para observar crescimento rápido, surgimento de sintomas, prurido, que é a coceira, sangramento, elevação, aumento do tamanho, procurar um dermatologista imediatamente, porque pode ser um câncer grave. Entendi. Doutora, tem aquelas pessoas também que tem aquela verruguinha com aqueles pelos, aquelas manchas com alguns pelos. E a minha mãe, por exemplo, eu fui cortar de uma amiga minha, ela deu um pulo. Falou que eu não podia cortar de forma alguma. Por quê? Realmente não pode cortar? Tem algum motivo? Não, na verdade tem uma confusão às vezes popular, né? Verruga para nós, o termo verruga na medicina, são lesões causadas por um vírus, o papilomavírus. Existem aqueles sinais que são elevadinhos, né? Que tem os pelos que as pessoas chamam de verruga, né? Comumente ou verruga. Na verdade eles são sinais, são chamados névoas. Geralmente são benignos e podem ser retirados por efeito estético, às vezes no nariz, no meio da testa, no rosto, as pessoas querem retirar, mas em geral são sinais benignos. É sempre bom você ter um primeiro exame com o médico dermatologista e daí ele já faz a triagem das lesões que são mais benignas, pode indicar tratamento e já orienta se tiver alguma lesão suspeita. Entendi, doutora. E alguns sinais, por exemplo, eles precisam ser hidratados, por exemplo, esse sinal. E também tem a questão do álcool, que eu queria perguntar, que eu fiquei em dúvida. Esses sinais, eles são sensíveis ao perfume, por exemplo, a um álcool, quando passa, pode causar uma certa irritação por ser um sinal diferente? A maior parte não. A irritação do álcool, do perfume, teria por sensibilidade da própria pessoa, se tiver algum tipo de alergia, dermatite. Em gerais, não. Agora, um sinal que tenha um ferimento, uma exulceração, alguma lesão, solução de continuidade da pele, ele pode se irritar por penetração do produto. Entendi, doutora. Nós recebemos uma participação da Carla do Coroado. Ela pergunta: eu possuo um sinal avermelhado na face semelhante a uma verruga, como se fosse uma pequena bolsa de sangue e cresce gradativamente. Gostaria de saber se nesse caso é necessário de possibilidade de retirada e, caso ocorra, será cirurgia? Na verdade, esses sinais avermelhados, normalmente eles são sinais vasculares, né, por proliferação de vasos sanguíneos. Eles podem ser retirados de tem algumas maneiras, podem ser através de cirurgia, de crioterapia, pode ser de calor, existem aparelhos que emitem calor, até de procedimento com laser, mas precisa do exame primeiro para saber se tem indicação de retirada. E aí, dentro do local, do tipo de lesão, é que a gente escolhe o melhor tratamento para promover tanto a cura quanto o efeito estético, já que na face a gente quer as duas coisas, né? Ela também pergunta o que provoca essas verrugas. Pelo que ela está falando, seria mais tumores vasculares mesmo, benignos, né? Não uma verruga. E aí são causas normalmente genéticas mesmo, da pessoa mesmo. Entendi. Carla, obrigada pela sua participação. E eu volto a reforçar, você de casa quiser participar nessa entrevista, é só mandar o seu WhatsApp para o 98111 4512. Tem outra participação também da Beatriz do Aleixo, aqui do ladinho, Beatriz. Ela tem uma filha de 4 anos e tem um sinal de nascença cor de café com leite no lado esquerdo do rosto, da testa, passando pelo olho e até a maçã do rosto, ou seja, é um sinal bem grande. Tem como retirar? Esses tumores de nascença, manchas de café com leite únicas, normalmente elas são benignas e a gente não indica retirada porque a cicatriz cirúrgica seria muito grande, né? A não ser que tivesse algum sinal de malignização que não é comum. A gente pede normalmente aquela consulta de triagem. Se não tiver nenhum sinal que aquilo possa um dia malignizar, a retirada você troca um sinal por uma cicatriz grande, né? Ela também está perguntando se as verrugas são contagiosas. As verrugas propriamente ditas, sim, né? Que são causadas por um vírus, o papilomavírus, elas são mais comuns em crianças e podem ser contagiosas. Não esses sinais que algumas pessoas chamam de verrugas, né? As verrugas propriamente, sim. Quais são a diferença dessas verrugas normais e essas verrugas que são contagiosas? Não, na verdade, as verrugas normais não são verrugas, são sinais, né? Sinais. São névoas. Entendi. E as verrugas, elas normalmente são ásperas, elas têm uns pontinhos normalmente enegrecidos na superfície. É muito mais frequente em crianças.
A gente tem outra participação da Mônica da Cidade Nova. Ela tem 17 anos e tem pintas no rosto. Não são muito grandes e sem nenhum sinal de malignidade, mas incomodam bastante. Gostaria de saber qual procedimento faria a remoção das pintas sem deixar cicatriz nem marcas. Na verdade, teria que avaliar que tipo de pinta é, se são sardas, né, que aparecem após exposição ao longo da vida, se são sinais mesmo, e avaliar qual efeito, qual procedimento, porque realmente no rosto é isso que eu te falei, quer retirar, mas não quer marca, e às vezes isso é impossível e às vezes é possível. Então é só através de um exame dermatológico mesmo e a gente tenta escolher o tratamento melhor possível para aqueles casos. Se não retirar tudo, atenuar a ponto de que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Doutora, esses tratamentos, eles podem trazer efeitos colaterais? A maior parte sendo prescrito por um médico capacitado, a maior parte não traz efeitos colaterais e quando traz são efeitos colaterais previsíveis tratados posteriormente, né? O mais importante é a escolha do profissional que vai fazer, você está lidando com a pele é o maior órgão do corpo, então a gente precisa, além dos nossos cuidados pessoais, ter cuidado em escolher o profissional também que vai cuidar, né? Ao ter esse cuidado, doutora, isso é uma questão bem pontual. Como eu vou saber confiar no meu dermatologista? Nós temos, os dermatologistas são médicos, né, que fazem uma especialização em dermatologia, são 3 anos de residência médica e nós temos subespecialidades e aí cada um se especializa em cirurgia, em cosmetria, em áreas afins. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem um site, uma página na internet, né? É uma página que você é facilmente acessada no Google e lá diz, procure seu dermatologista. E tem separado por estado e você digita o nome. Todos os dermatologistas com formação, com capacitação, têm um nome cadastrado nesse site da Sociedade Brasileira de Dermatologista e você consegue aí saber que o médico que você está indo recebeu o tratamento adequado. Perfeito, então fica essas dicas aí para os nossos telespectadores. Nós temos outra participação agora do Tiago Braga, de Nova República. Bom dia, Tiago. Quando eu jogava futebol, eu machucava minha verruga e ela sangrava. Meus amigos falavam que iria crescer outra no lugar. Isso é verdade, doutora? Meia verdade. Na verdade, a verruga, por ser uma lesão por vírus, o sangramento pode levar ao aparecimento de outras lesões próximas. Algumas pessoas têm uma imunidade melhor e essas lesões não aparecem, outras sim. Então, é uma meia verdade. Perfeito. Doutora, a gente vai fazer um breve intervalo. Você de casa não sai daí. E não esquece, hein, que eu estou esperando pela sua participação. Até lá.